E a gente faz ali o 80-20 para sair com ações. Com esses insumos a gente vai para do PDCA. E aí do PDCA é o momento da gente checar. Vocês falam, ó, levanta a mão, ó. Na última semana a gente teve, com a funcionalidade que subimos, tantos erros. Tá aqui, ó. Vamos priorizar ela agora? Vamos priorizar aquela melhoria ou aquele bug que foi aberto? E aí a gente sai com essa informação para a próxima reunião que eu vou falar agora, que é o backlog. O backlog do produto é a reunião que a gente chega, olha para o que eu, Carol, geralmente, com o time aqui, a gente olha 2 sprints para frente. Então, a sprint atual já está rodando, não tem muita coisa que fazer. Então, o backlog eu vou olhar tudo que foi colocado para 2 sprints para frente. Ou seja, se cada sprint são 15 dias, na nossa aqui, a gente olha para frente ali um mês, o que gostaria de ajustar, de priorizar. Então, a gente pega essas informações que saíram do PDCA com qualquer pedido de priorização ou abertura de itens novos, chega na reunião de backlog, e a reunião de backlog, quem participa, né? Ela ocorre uma vez por semana também. Eu costumo fazer aqui todas as terças-feiras. Ela ocorre uma vez por semana e participa ali o Squad Leader, ou o Agile, ou o Scrum Master e o Tech Lead. Então, aqui no meu time participam eu, PM. Se tiver PO, entra o PO. Se tiver Squad Leader e Agile Master, Agile Coach ou Scrum Master, essa galera toda que fica ali organizando, participam também. E entra a parte de priorização do seu backlog. Tá? Então, a gente olha, abre lá o nosso quadro, que é o nosso board, e vê os itens, as histórias que estão ali, olhamos a complexidade, olhamos se tem dependência. Então, serve principalmente para a gente olhar, tem algum impedimento que foi identificado? Essa dependência, se tiver uma dependência que a gente não consegue resolver agora, a gente tem que mudar a ordem do backlog. E o que é o backlog? Backlog é o grande saquinho de coisas que você precisa fazer. E aí você vai pegando essas coisas, essas tarefas, essas atividades, e vai colocando ali no seu quadro como se fossem post-it. E você vai priorizando a ordem delas. Uma vez que uma dessas ordens mude, você vai lá e troca. Tem uma dependência. Para eu fazer essa entrega, eu preciso de uma outra área. Então, essa reunião é o momento da gente ver dependências, de ver o que precisa ser priorizado e entender como está a nossa vida para daqui a 2 sprints. Tá bom? Depois da reunião de backlog, então eu falei dos títulos de segunda e terça, reunião semanal, a próxima reunião que a gente tem, que aí aqui no meu squad, a gente tem essa reunião 2 vezes na semana, que são as reuniões de refinamento, tá? A gente faz refinamento funcional. Eu tô falando dos ritos, aonde aqui o PM participa e o PO também. Tem sub-ritos, que eu também vou falar ali, que são as plannings, etc., que são as reuniões de arquitetura. Eu vou mencionar isso também, mas aqui eu tô começando pelo fluxo das reuniões principais ali para a parte de gerente de produto ou de product owner, tá? Então, a reunião onde a gente olha toda a parte que precisa refinar de uma história, de um item a ser feito, a gente chama de reunião de refinamento. Nessa reunião costuma participar, como é refinamento de produto, costumam participar o time de design, então o X, o Y ou o PD, que é o Product Designer, o time de dados, então entra ali o Data Analytics, costuma entrar PO e PM, caso exista PO, e qualquer outra pessoa ali, às vezes um dev entra para tirar uma dúvida pontual, às vezes. O Squad Leader ou o Scrum Master e o Tech Lead. Tá? Então, essa galera entra, a gente vai lá, olha no board, pega aquele item. Vamos olhar esse item, que é o item que foi priorizado e agora ele está na coluna de refinamento funcional. Vamos ler. Aí todo mundo lê junto a história. O time de design mostra o protótipo, mostra a telinha que a gente trabalha com Figma. Também falar um pouquinho desse produto depois. Olha o protótipo, identifica ali como é que está o protótipo, tira as dúvidas e a gente revisa a história. Eu vou fazer um vídeo só falando disso, como escrever histórias de usuário, tá? Mas o importante dessa troca é que o time de design, a gente olhe para eu como usuário desejo para o quê? Né? A gente entenda, né, como usuário, o que o usuário deseja, para qual a finalidade, e o time de design tangibilize isso visualmente. O time de dados responda as perguntas faça as perguntas que a gente gostaria de ter resposta em relação a dados, e a gente sai ali com alguns indicadores. E o time de tecnologia vai olhar para aquilo ali e vai pensar, beleza, quais são os problemas que eu posso ter? Às vezes essa funcionalidade não está pronta para desenvolver. Então é um momento onde a gente refina. Então a gente olha para aquele item numa visão mais detalhada, no nível de produto, tira as dúvidas do time técnico. Com essa história que foi priorizada para refinamento funcional, que ela já foi feito refinamento funcional, ela entra num looping agora para o time técnico,
que vai ser refinado tecnicamente. Eles vão fazer o refinamento técnico, que também aí o Tech Lead, o Squad Leader, ele tem total autonomia para puxar isso com os devs. Então, se ele alocou aquela história para 2 devs, ele vai sentar com aqueles 2 devs e vão abrir ali e vão fazer o mesmo rito de refinamento funcional, vai ser feito do ponto de vista técnico. Qual é a API que tem que comunicar, quais são as integrações, o que vai ter que puxar, tem algum serviço. Então, assim, vai fazer a parte técnica daquele desejo de produto. E aí, com o refinamento técnico fechado, tem uma documentação para isso, de onde vai plugar, etc. Olha por o tagueamento, abrem as tarefas, então aquela história ela já vai começando a ficar robusta. O refinamento técnico serve ali para você já ir abrindo as tarefas. Então, eu tenho que fazer uma validação de dados, eu tenho que fazer uma validação de UI, uma validação de negócio, eu tenho que fazer X, PTO, coisas. E aí, abrem-se várias tarefas plugadas à mesma história, ou à mesma melhoria, etc. Tá? E aí, avança no board. Então, a gente falou da reunião de refinamento, de produto, 2 vezes na semana. A refinamento técnico fica a caráter do Squad Leader, Tech Lead ali, organizar quando é o momento de puxar uma história que precisa ser refinada tecnicamente. A gente sempre tenta ficar na frente, uma sprint refinando, para não dar nenhum problema, tá? Sempre dá problema, mas a gente sempre tem que tentar prever os problemas. Então, falamos do rito do refinamento funcional, do refinamento técnico. Uma outra reunião que acontece aí com o time técnico são as plannings. As plannings são agendadas geralmente pelo Tech Lead, junto com os devs, para planejar, como o próprio nome diz, o que vai ser feito. Então, eles podem pegar aquela história que foi refinada tecnicamente e descer em várias tarefas também. E aí, eles conseguem trazer uma estimativa mais acertada do prazo que vai levar. Até então, quando foi feito o refinamento funcional e o técnico, a gente tem um cheiro de estimativa, tá? É uma estimativa, pode levar meia sprint, uma sprint e meia. Após a planning, ou seja, após ler todo o documento técnico, saber quais são as complexidades de conexões, aí sim o time técnico consegue falar, vai levar tanto tempo para eu entregar essa história. Com isso, a gente ajusta lá no board e vai acompanhando. E aí entra naquele rito que a gente já falou, que são as dailies. Fez a planning, todo dia vão lá, vão olhando os status de como estão as atividades. Voltando um pouco para a parte mais gerencial, o próximo rito que eu costumo ter aqui no Squad são 2 ritos. Aqui a gente intercala a cada 15 dias. 15 dias que eu tenho uma FUP, na outra semana... Então, uma semana eu tenho FUP, na outra semana eu tenho B5. Então, a cada 15 dias eu tenho toda semana eu tenho uma reunião com o time mais de negócio ali, executivo. Então, nas FUPs, que são as reuniões de follow-up, é onde a gente tem ali, geralmente, 1 hora, juntam a galera. No caso, na reunião aqui que eu trabalho com o Squad, as FUPs, ela ocorre 1 vez por semana. E é o momento onde a gente atualiza o que foi feito na semana. Então, a gente fala das entregas, a gente sempre olha na nossa missão principal, fala do que estava previsto de entregas. A gente usa algum momento para mostrar as etapas de discovery, traz um momento para mostrar o que subiu, traz os dados do negócio, daquele produto que está em dashboards, traz a parte de monitoria de erros e traz ali o roadmap das próximas entregas. Tá? E o próximo passo, se a gente tem alguma dependência, algum impedimento, para pedir ajuda mesmo. Essa reunião costumam estar presentes o diretor, né, o gerente da área, as pessoas que elas consomem aquele produto, mas elas não estão no dia a dia. Então, por isso que é um follow-up. Geralmente, a gente chama diretores de áreas próximas aonde esse produto permeia. Tá? A B-Sync já é um nível Business Sync. Ela não é para trazer tanto detalhe que a gente leva na FUP, e ela é para levar para o VP. Ou VP, ou os executivos, ou um time ali. Geralmente, as nossas B-Syncs a gente usa para demonstrar coisas, tá? Demonstrar protótipos. Trazer resultados macros. Não trazemos tantos erros e trazemos mais para resolver impedimentos. Então, o que a gente vai priorizar? O roadmap é esse, a gente tem esse aqui. O que a gente prioriza? A gente pede mais para ajuda e deixar o VP entendendo ali o que está acontecendo. Tá? Continuando, os próximos ritos que podem aparecer, aí a gente tem da parte mais técnica, são as reuniões de arquitetura, os PDCAs de arquitetura, que junta aí realmente o time técnico, o arquiteto, se tiver um arquiteto no time, para olhar e garantir a qualidade da fundação que está sendo feita. Fazendo um grande paralelo aqui, o arquiteto que cuida daquele produto, ele está ali para o engenheiro / arquiteto que cuida de uma fundação de uma casa. Então, se a gente vai construir um 3º andar, tem que garantir estruturalmente que aquela construção de 2 andares aguente a 3ª.
Da mesma forma, para produtos serem principalmente multimarcas, e principalmente eles serem produtos perenes, a gente recomenda isso, tá? Então, as reuniões de arquitetura são tocadas pelo time mais técnico, o arquiteto, o squad leader, o tech lead, etc. Geralmente tem itens ali arquiteturais que precisam ser resolvidos, então existe todo esse acompanhamento. Uma outra reunião também mais técnica, mas aí o PM, eu costumo participar, né? O PM e o PO participam. O squad leader, ou o Scrum, o agilista, e o tech lead também participam. São as reuniões de Tech Sync. Essa daí são reuniões que ocorrem uma vez por semana, juntam todos os squads de uma tribo e é para falar todas as monitorias de erros, todos os problemas que aconteceram do viés técnico. Quem toca a reunião são ou os squad leader e tech lead, o senior squad leader ou o arquiteto. Então a gente vai olhar monitoramento de erros, itens que estão ali em dependência, o que a gente precisa de ajuda para ser resolvido do ponto de vista técnico, tá bom? E é importante a área de negócio, o PM, o PO ali, estar presente para saber responder dúvidas sobre isso, tá? Principalmente caso a galera lá tenha dúvidas de produto e você também reportar isso pro seu líder. E aí a gente fecha a semana a cada 15 dias com 2 ritos, né, a gente tem a sprint review e a gente tem a retro, ou retrospectiva, tá? Ela ocorre no final de cada sprint, são períodos aqui pra gente de 15 dias, e ocorre, a gente sempre coloca ali nas sextas-feiras na parte da tarde, para dar pra galera trabalhar de manhã. Ela dura mais ou menos 1 hora e meia, e é onde o squad vai trazer a review de tudo que foi feito, o que tinha no backlog, o que entrou, o que foi feito, aí tem o momento de demonstrar, às vezes demonstra em ambiente de homologação ou de dev com algum dado mocado, porque tem alguma dependência ainda, mas é o momento da gente ter uma revisão do que foi feito, tá? Time de dados apresenta, time de monitoria apresenta, time de qualidade apresenta, o pessoal que faz quality assure, né, garantir a qualidade do que está sendo entregue, apresenta também. E é muito importante para a gente ter a saúde do projeto. E logo depois entra a retro. A retro é o momento de lavagem de roupa. Entra a galera toda e é para fazer a retrospectiva. Tem vários softwares que fazem essa retrospectiva online. Você vai lá, coloca anonimamente um card e votam quais cards vão ser, a gente chama de Kaizen, né? Quais Kaizens vão ser priorizados para aquele momento para ser feito. E aquilo aí entra na próxima sprint como itens a serem melhorados no squad, no trato da squad. Super importante, não ignorem. PM, PO, participem. É importante entender a dor da galera que tá metendo a mão na massa, tá? E aí, uma vez por mês, a gente tem uma System Demo. Tô falando dos meus ritos aqui, galera. A System Demo é onde junta a galera toda da tribo, os squads, e a gente vai fazer uma demonstração. Geralmente uma demonstração de alto nível, a gente já pega já o protótipo navegável, ou o protótipo navegável, ou o produto já em ambiente de homologação, né? E chama os nossos stakeholders, VPs, diretores, gerentes, a galera ali que ouve falar do produto, mas não está no dia a dia. Então a gente chama essa galera para mostrar, pessoal, em um mês a gente fez isso aqui. São reuniões muito legais para mostrar o avanço do projeto e do produto. Beleza, ficou grande, mas aqui a gente tem vários ritos e eu queria que vocês entendessem para não chegar e cair de paraquedas ali em cada um desses ritos, tá? O vídeo ficou longo, peço desculpas. Eu vou tentar quebrar ele em parte 1 e parte 2 para não ficar tão chato. Obrigada, pessoal. Dúvidas? Tem algum rito diferente? Dá uma curtida aqui no vídeo, deixa seus comentários falando de como esses ritos, vocês tocam esses ritos aí. É super importante a gente ter essa troca, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.